criminal, senhor relator João Benedito, senhores desembargadores, eminente procurador de justiça, senhores advogados, serventuários da justiça. Na verdade, nós estamos diante de uma sentença a qual condenou o apelante Erinaldo Quinto da Silva a uma pena de 5 anos e 6 meses. O apelante, ele reside ao lado da cadeia pública da cidade de Remígio. A cadeia pública de Remígio, ela está localizada numa vila denominada Queimadas, e nos seus arredores existem diversos casebres, e o apelante reside próximo a esta cadeia. No dia 11 de nove de 2010, um dos apenados daquela cadeia, o Alceni da Cunha, entrava no portão da cadeia às 8 horas e 30 minutos. Não sei qual razão esse apenado estava transitando no portão da cadeia pública daquela comarca. E antes de adentrar na cadeia, passou a conversou poucos minutos antes com o apelante Erinaldo Quinto da Silva. Ao entrar na cadeia, foi revistado por 2 agentes penitenciários, o apenado, enquanto o apelante foi para a sua residência ao lado da cadeia pública. E ao ser revistado o apenado, Alceni Duarte, foram encontrados com ele 2 papelotes de substância de entorpecente, denominada maconha. Não se sabe as razões pelas quais os agentes penitenciários alegaram que ele teria adquirido por R$5 ao apelante, e os agentes acionaram a polícia militar e estiveram na casa do apelante Erinaldo Quinto da Silva, ao lado do presídio da cadeia pública. Não encontraram, fizeram uma revista em sua residência, não foram encontrados dinheiros, nem drogas, nem quaisquer outro objeto que pudesse configurar o crime de tráfico de droga, de entorpecente, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. Mesmo assim, o apelante foi conduzido para a delegacia, foi indiciado, atuado em flagrante, colocado ao cárcere, e durante a instrução probatória, as únicas provas que foram levantadas contra ao apelante foi simplesmente os 2 agentes penitenciários, que disseram que viram, que presenciaram, não sei como, se isso aconteceu, esse fato, se aconteceu, a conversa do apelante com o apenado aconteceu na porta, na entrada daquela cadeia, e no final resultou em uma condenação de 5 anos e 6 meses para o apelante. O que me chama a atenção, senhores desembargadores, é que o juiz, o MM juiz, com todo respeito, dada venda ao magistrado, ele não observou o parágrafo 4º do artigo 33 do crime previsto na Lei 11.343/2006. Ele não observou para que pudesse reduzir, se entendesse, se ele fosse realmente o autor do fato, de 1 a 2/3 a pena, em razão da doutrina considerada, denominada de tráfico privilegiado. Tráfico privilegiado, se assim ele tivesse realmente o apelante praticado a conduta, na dosimetria da pena, o juiz não levou em consideração. Diz o parágrafo 4º do artigo 33, permissão de Vossa Excelência poder lê-lo, diz o seguinte: nos delitos definidos no caput do
parágrafo 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, vedada a convenção em penas restritivas de direito, desde que o agente primário, depois antecedente, não se dedique às atividades criminosas, nem integre a organização criminosa, que é o caso em tela. O apelante, além de não ter praticado o tráfico de drogas, não existem provas que possam levar a uma condenação, ainda não foi apreciado pelo MM juiz o parágrafo 4º do artigo 33. Trata-se do cidadão que mora ao lado, trabalhador, trabalha de servente de pedreiro, que não é integrante de facções criminosas, não vive do tráfico, pois esse é a única conduta que é lhe imputada, e ele não teve o cuidado de reduzir de 1/3 a 2/3, de 1/6 a 2/3 a pena imposta ao acusado. Também levando em consideração ainda, em relação à sentença que foi prolatada pelo MM juiz, o mesmo não concedeu o direito de o apenado responder em liberdade. E há uma contradição muito grande, que o juiz diz que o apenado estava preso. Não estava, excelência. Estava solto. Estava solto. O preso estava em casa quando chegou a oficial de justiça, acompanhado da polícia, após a sentença, e o conduziu, recolheu à cadeia pública, e lá ainda se encontra. Não concedeu a oportunidade de responder em liberdade. E ainda mais severamente, não concedeu o regime de cumprimento de penas, da pena de 5 anos e 6 meses, em regime semiaberto. Embora está considerado crimes hediondos, considerado crime hediondos o tráfico de entorpecente, mas existe súmula do STJ, a súmula 440 do STJ, que diz que é possível que o condenado possa ingressar o regime de pena inicialmente em semiaberto. A súmula 440 do STJ, assim como as súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, também estabelece que é possível um condenado pelo tráfico de drogas, mesmo sendo crime hediondo, poder iniciar o cumprimento de pena em regime semiaberto, em razão dos requisitos que lhe preenche, primário, depois antecedentes, e isso também não foi considerado pelo magistrado. Além de não levar em consideração, além de aplicar uma pena de 5 anos e 6 meses por uma conduta que não existe provas suficientes que levasse à sua condenação, porque o próprio apenado que foi flagrado com os 2 papelotes de maconha no interior da cadeia disse: não, é minha, eu sou viciado, e aqui está. Não citou em nenhum momento o nome do apelante Erinaldo Quinto da Silva, que por sua vez apenas nem conversou, se cumprimentou na porta da cadeia, do portão da cadeia pública, em razão de ele morar ao lado. Mesmo assim, resultou nessa condenação, a condenação injusta, e assim mesmo o magistrado não levou em consideração o parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006. O que a doutrina chama de o tráfico privilegiado, para reduzir a pena de 1/3 a 2/6. E também não observou a súmula, como eu acabei, vou repetir, com permissão de Vossa Excelência, a 340 do STJ, e a súmula 318, 319 do STF, desculpa, a súmula 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. As súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e a 440 do STJ, que permite que, mesmo sendo o crime considerado crime hediondo, que possa ingressar o regime em cumprimento de pena em regime semiaberto. Então foi, na verdade, uma sentença injusta, que a defesa não se conformou,
além de ser condenado o tráfico que não cometeu, não há indício, não há como provar que ele realmente vendeu esse papelote de drogas. Além disso, não levou em consideração o que nós acabamos de citar, as súmulas 718 e 719 do STF e também a 440, e não apreciou, não analisou o parágrafo 4º da Lei 11.343/2006. Por essa razão é que a defesa vem nesta manhã clamar, implorar para que Vossa Excelência possa reformar a sentença e absolver o acusado para que ele possa voltar ao convívio social, já que se encontra recluso na cadeia pública de Remígio, como bem disse o desembargador, além da falta de juiz, a minha cidade onde resido, em Arara, uma comarca com 1.500 processos sem ter o juiz, apenas a doutora Giovana Lisboa, que vem uma vez por semana de Campina Grande para prestar o serviço àquela comarca, não só Remígio, como tantas comarcas da região do Brejo, só não é no sertão, em toda a região do Brejo também a falta de juiz e, além disso, a falta de presídios que possa fazer com que o apenado cumpra as suas penas. E lá em Remígio não é diferente. Lá onde se encontra o apelante preso é uma cela pequena com a capacidade de 8 apenados, existe mais de 30 apenados. É deste termo que a defesa clama e implora para que a sentença seja reformada, absolvendo o réu, o apelante, em razão da inexistência de prova, por não existir prova suficiente que ele tenha concorrido para o crime. E, caso contrário, possa ser apreciada a redução da pena e o cumprimento de pena em regime semiaberto, como eu disse, nos termos das súmulas que acabei de citar e do parágrafo 4º da Lei de Torres. Muito obrigado, e essa é a explicação oral da defesa. Desembargador, relator, para falar. O presidente foi condenado a 5 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado por ser acusado de ter entregue 2 papelotes de maconha pelo preço de R$5, como dito, o apenado da cadeia pública de Remígio, de prenome Alcenir. Fato esse que teria sido observado por 2 agentes penitenciários que revistaram o Alcenir, o detento, no seu ingresso na cadeia pública, e encontrado exatamente esses papelotes na oportunidade. Esses são os fatos. Em relação à autoria do delito, a materialidade está devidamente comprovada. Quanto à autoria que o apelante nega, existe uma declaração do próprio Alcenir, que prestou junto